Bem-vindos ao canal, uma boa tarde a todos e que todos estejam em grande paz. Queridos amigos, sempre me recordo de um filósofo ou outro, pois muitos têm mensagens para nos despertar, nos acordar, a verdadeira mensagem que liberta e acorda. E há pouco me lembrei novamente de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso tem uma expressão onde ele diz que nós ouvimos o Logos. Logos é o nome que ele dá a Deus, a fonte universal. Então, ele se refere que nós ouvimos o Logos. E isso é uma dimensão, um estado pós-meditativo, ou seja, após o silêncio da meditação, aqueles que insistem no silêncio fazem desse silêncio uma porta para ouvirem o Logos. E assim, isso é conhecido como a conexão com Deus, a conexão com o Logos. E nós passamos a ouvir as mensagens que muitos chamam do astral, mas essa mensagem vem das fontes primordiais da vida, às quais nós estamos conectados. E, a bem da verdade, poucos e raríssimos hoje estão conectados com essa fonte, pois houve um tipo de decadência na raça humana que promoveu a desconexão com a fonte. E isso é o que se chama o desligamento, que explica a palavra religião. A religião é o religamento, é o religare. Então é preciso que nos religuemos às fontes primordiais, para que possamos ouvir suas mensagens. Tal como Heráclito coloca claramente que temos de ouvir o Logos. E com o tempo a decadência foi tamanha que agora nós não ouvimos mais o Logos. Nós perdemos essa dimensão de recepção dessas mensagens diretas com o nosso Pai, com a fonte primordial. E essa fonte foi substituída por antenas terrenas. Então, tudo o que as trevas fazem nessa via material é cópia. Tudo é um simulacro, tudo é uma simulação. Então, aos poucos, os nefastos que se dedicam apenas à pesquisa tecnológica e no campo material fizeram uma cópia terrena desse mecanismo de antenas celestiais. O nosso equipamento de radiorecepção das esferas superiores, que nos fazem ou nos faziam ouvir o Logos, ou nos fazem quando estamos em estado de religião, de religação com esse Logos. Então, aos poucos, esses trevosos terrenos substituíram esse dom humano, o apagaram à força de ameaças, à força de guerra, à força de tangerem o gado, literalmente, encurralarem as pessoas e destruíram essa capacidade de liberdade das pessoas e substituíram essa liberdade, essa audição direta com Deus, com o Logos, por antenas que eles mesmos criaram. E muitos acham isso muito desenvolvido. Ora, isso é um retrocesso
imenso e indizível, pois tudo nesse plano está de cabeça para baixo. O que acham muito desenvolvido é geralmente de péssima qualidade. E esse é o caso das antenas de celulares às quais todos estão conectados e hoje somos dependentes disso. Mesmo as instâncias governamentais estão prendendo os cidadãos dentro da necessidade de terem esses equipamentos e da obrigação de os terem, quando isso é um absurdo. De fato, a vida comercial, que é a vida humana, é uma vida meramente comercial, ela não funciona mais sem termos celulares. E esses celulares estão dependentes de antenas materiais, todos sabem. Então, aquele mecanismo de mentalização, de recepção das mensagens superiores, diretas com Deus, com o Logos, com o cosmos, foi apagado e foi substituído por um mecanismo de dominação terrena baseada em antenas e tecnologia terrena. E isso, para ver dessa forma, é preciso estar um pouquinho além de tudo isso, pois de forma comum e normal, todos estão batendo palmas para essa grande tecnologia, que na verdade é uma grande prisão. E esse é um dos motivos que me faz reagir, e eu pessoalmente acho um absurdo ter a necessidade de estar ligado a um equipamento dessa natureza, em termos obrigatórios. Mas esse é o mundo comercial, como tenho dito, o mundo que tomou conta de tudo. E as nossas antenas naturais de recepção com o cosmos, de nos iluminarmos e recebermos as mensagens diretas que nos chegam sem parar, foi esquecida. Então, essa é uma longa história de domínio, abatimento, redução e diminuição dessas capacidades humanas, tais quais tenho narrado aqui nos vídeos desse canal. E esse é mais um dos capítulos que levo aos senhores e senhoras para que abram o olho em relação a esse grande cerco digital que está se armando e está colocando a todos dentro dessa patifaria, pois isso é uma patifaria. Para quem tem os olhos abertos e sabe da história toda e vê todas as dimensões, isso é uma patifaria. Isso é uma deselegância sem tamanho com o ser humano, prendê-lo e colocá-lo dentro de sistemas controlados por outros. Ou seja, isso é uma escravidão. Então acordem, percebam e vão atrás dessas informações de que a verdadeira internet é cósmica. Essa internet que nós temos, baseada em antenas, é uma cópia. Ela coloca no controle os impostores. Os impostores tomaram o controle das mentes. Eles querem ser o centro e a fonte, e eles não são o centro e a fonte, eles são falsos, são impostores. O centro e a fonte é o Logos, está acima. E todos esqueceram, não é? Por isso tenho dito, todos esqueceram, estão vivendo um submundo, um mundo onde os impostores se tornaram o centro, onde a falsa base, que tenho chamado, é a falsa base, estabelecer uma falsa base e todos estão seguindo a falsa base. Acordem, isso que está acontecendo é muito grave, os impede de serem filhos de Deus e seguirem a base correta, a base celestial. Acordem, por favor, reflitam,
compartilhem o vídeo, entrem nos comentários, façam perguntas, coloquem suas observações e até a próxima oportunidade.